Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Boa noite. Boa noite. O presidente Donald Trump autoriza o envio de forças militares para a América Latina. A ação americana tem como objetivo combater o narcotráfico. O presidente Nicolás Maduro diz que os Estados Unidos estão inventando uma guerra com a Venezuela. Os Estados Unidos sancionam o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e seu ministro do Interior, acusados de não conter o tráfico ilícito de drogas. O Ministério Público Federal apresenta um recurso para tentar barrar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A Polícia Federal volta a alertar que pode suspender a emissão de passaportes por falta de recursos orçamentários. Mais de 60 países assinam o Tratado da ONU contra crimes digitais que vão desde a pornografia infantil até a lavagem de dinheiro. O Papa Leão XIV reautoriza a missa tradicionalista rezada em latim no Vaticano. A Romaria dos Corredores da Acessibilidade reúne milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Belém. E o tenista João Fonseca vence o espanhol Jaume Munar nas semifinais no torneio ATP 500 na Basileia. Agora no Jornal Mundial. O presidente Donald Trump autorizou ontem um amplo envio de forças militares para a América Latina com o objetivo declarado de combater o narcotráfico. A ação será realizada em conjunto com o governo de Trinidad e Tobago. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que os Estados Unidos estão inventando uma guerra com o país. Os Estados Unidos e Trinidad e Tobago anunciaram exercícios militares conjuntos na costa da Venezuela. O governo de Trinidad revelou que o contra-torpedeiro USS Gravely vai chegar à capital Port of Spain no domingo para realizar treinamentos conjuntos com a Força de Defesa local. A previsão é que a embarcação permaneça no país até 30 de outubro. O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que a presença das forças americanas em Trinidad e Tobago destaca o compromisso dos Estados Unidos com a segurança nacional e a cooperação no Caribe. O anúncio ocorre em um momento em que a Venezuela denuncia que Washington busca derrubar o presidente Nicolás Maduro. Washington mobilizou em agosto contra torpedeiros um submarino e navios com forças especiais em águas internacionais do Caribe, com o suposto objetivo de combater o tráfico de drogas. A mobilização militar deixou até agora 43 mortos em 10 bombardeios a supostas embarcações com drogas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico. Diante da investida americana, Maduro abriu o registro na reserva militar e ordenou exercícios militares quase diariamente. O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos estão inventando uma guerra com a Venezuela. Eles estão inventando uma nova guerra eterna, prometeram que nunca mais se envolveriam em guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos impedir. Que nosotros vamos a evitar. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra, aviões de combate e soldados para a América Latina com o objetivo declarado de combater o narcotráfico, embora a Venezuela insista que o objetivo seja derrubar Maduro. Desde 2 de setembro foram bombardeadas 10 supostas lanchas do tráfico de drogas, resultando em pelo menos 43 mortos. Mais cedo, o governo americano anunciou que somará à sua operação no Caribe o porta-aviões USS Gerald Ford. O presidente Donald Trump disse que estuda ataques americanos em terra na Venezuela. O governo americano anunciou sanções ontem contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e contra o ministro do Interior, Armando Benedetti, acusados de não conter o tráfico ilícito de drogas. Petro afirmou que as sanções foram aplicadas apesar de ele lutar contra o narcotráfico durante décadas e anunciou que não dará nenhum passo atrás às fortes tensões de Donald Trump. Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira sanções contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e contra o ministro do Interior, Armando Benedetti.
Os dois são acusados de não conter o tráfico ilícito de drogas. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou em um comunicado que o presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas prosperassem e se recusou a interromper essa atividade. As medidas publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros implicam o bloqueio de qualquer propriedade que Petro, bem como sua mulher e um de seus filhos, possuam nos Estados Unidos, e também os impede de realizar transações internacionais com meios de pagamento localizados nos Estados Unidos. Essas sanções ocorrem apesar de Petro afirmar que tem lutado contra o narcotráfico durante décadas. O presidente colombiano anunciou que não dará nenhum passo atrás, em meio a fortes tensões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Petro sustenta que os assessores de Trump são próximos de narcotraficantes e afirma que os chefes do tráfico de cocaína vivem confortavelmente em cidades dos Estados Unidos, como Miami. Petro foi acusado no domingo por Trump, que não apresentou provas, de ser um líder do narcotráfico. O republicano anunciou o fim da ajuda econômica à Colômbia, em represália ao que considera alto nível de produção de drogas no país sul-americano. Uma mulher foi morta a facadas após uma discussão com um companheiro na casa do casal, no bairro Vila São Bento, na cidade do Crato, no Cariri cearense, na madrugada de hoje. Segundo policiais que atenderam a ocorrência, Arnaldo de Souza Nascimento, de 40 anos, se desentendeu com Maria Liliana Gonçalves Oliveira, de 34 anos, na noite de sexta-feira, por desconfiar de uma traição. Durante a madrugada, a filha do casal ouviu um grito e, ao chegar no quarto dos pais, enquanto a mãe ferida pelas facadas e o pai atentando contra a própria vida com a faca. Segundo a polícia militar, os agentes foram acionados para dar apoio ao SAMU na ocorrência, mas quando chegaram ao endereço já encontraram Maria Liliana morta e Arnaldo gravemente ferido. O homem foi socorrido e levado pela ambulância para uma unidade de saúde da região, onde está sob escolta policial. 2 facas foram apreendidas na residência. O caso registrado na Delegacia Regional do Crato, que investiga o feminicídio seguido da tentativa de suicídio. Uma ponte de madeira desabou ontem e provocou a queda de um caminhão de carga no rio Alpergatas, entre os municípios de Fernando Falcão e Mirador, a 554 quilômetros de São Luís, no Maranhão. O acidente aconteceu enquanto o veículo passava pela estrutura. O caso foi registrado por um morador na região. Das imagens, é possível ver o caminhão trafegando pela extensão da ponte quando, quase no final da travessia, a estrutura colapsa e o veículo cai no rio. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi resgatado com vida e encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico. O nome dele não foi divulgado. Moradores alegam que a ponte de madeira já apresentava sinais de desgastes há pelo menos 90 dias. Segundo testemunhas, após o acidente, o caminhão foi arrastado pela correnteza do rio. Ao Jornal Mundial, a Secretaria de Estado da Infraestrutura do Maranhão informou que está realizando um levantamento no local para elaborar um projeto de construção de uma nova ponte sobre o rio. A Secretaria lamentou o ocorrido e afirmou que uma empresa responsável pela construção da nova ponte está no local para iniciar os serviços. A seguir, o Ministério Público Federal apresenta um recurso para tentar barrar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Mais de 60 países assinam o Tratado da ONU contra o cibercrime. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. A Polícia Federal voltou a alertar para o risco de interrupção na emissão de passaportes a partir de 3 de novembro devido à falta de recursos orçamentários. A Polícia Federal voltou a alertar para o risco de interrupção na emissão de passaportes a partir de 3 de novembro devido à falta de recursos orçamentários. Em ofício enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, a corporação pediu um aporte de R$ 97,5 milhões para garantir a continuidade do serviço. A informação desse valor foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo.
Em nota, o MJSP afirmou que, abre aspas, atua de forma ativa e coordenada para assegurar a continuidade das emissões de passaportes pela Polícia Federal, fecha aspas, e que mantém diálogo com a equipe econômica do governo para viabilizar os recursos necessários. A pasta ressaltou ainda que o serviço é essencial ao cidadão brasileiro e garantiu que, abre aspas, todas as medidas estão sendo adotadas para evitar qualquer interrupção, fecha aspas. Em abril deste ano, a PF já havia cogitado suspender as emissões após o Ministério do Planejamento anunciar um contingenciamento de verbas que bloqueou cerca de 133 milhões de reais do orçamento da corporação. O impasse, porém, foi resolvido e o serviço continuou funcionando normalmente. Situação semelhante ocorreu em novembro de 2022, quando a falta de verba destinada ao controle migratório e à confecção dos documentos de viagem levou a uma suspensão efetiva das emissões de passaportes. O Ministério Público Federal apresentou ontem um recurso ao Tribunal Regional da Primeira Região para tentar suspender a homologação do leilão de 19 blocos exploratórios de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas, uma das regiões ambientalmente mais sensíveis do litoral brasileiro. O Ministério Público Federal apresentou nesta sexta-feira um recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para tentar suspender a homologação do leilão de 19 blocos exploratórios de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas, uma das regiões ambientalmente mais sensíveis do litoral brasileiro. O órgão pede que o IBAMA não avance em nenhuma etapa de licenciamento ambiental dos blocos já arrematados até que sejam concluídos estudos estratégicos e consultas obrigatórias. Entre as medidas exigidas estão a realização do Estudo de Impacto Climático, o EIC, da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, a AAS, e de levantamento sobre povos indígenas, comunidades quilombolas e populações tradicionais afetadas. Além da suspensão imediata, o MPF requer que novos leilões não incluam áreas da Foz do Amazonas até que haja uma decisão definitiva no processo. No recurso, os procuradores argumentam que a ausência desses estudos na fase prévia à licitação fere princípios constitucionais e compromete acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Acordo de Paris e as diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O MPF também alerta para o risco de responsabilização internacional do país por violações de direitos humanos e ambientais, caso a exploração avance sem o cumprimento do chamado dever de diligência reforçada em áreas de alta vulnerabilidade socioambiental. Os procuradores reforçam ainda que as consultas às comunidades locais devem ocorrer antes da licitação e não apenas durante o processo de licenciamento, como sustenta a Agência Nacional do Petróleo. Segundo o Ministério, o simples anúncio de empreendimentos desse porte já provoca impactos sociais e pressões sobre territórios tradicionais, exigindo maior cautela e transparência por parte do Estado. Mais de 60 países assinaram um tratado das Nações Unidas contra crimes digitais que vão desde a pornografia infantil até a lavagem de dinheiro. O acordo é criticado por grupos de direitos humanos. Mais de 60 países assinaram neste sábado no Vietnã um tratado da ONU contra o cybercrime, apesar da oposição de empresas de tecnologia e organizações de direitos humanos que alertam para o aumento da vigilância estatal. O novo marco jurídico mundial tem como objetivo reforçar a cooperação internacional no combate aos crimes digitais, que vão desde a pornografia infantil até as fraudes cibernéticas transnacionais e a lavagem de dinheiro. O acordo vai entrar em vigor assim que for ratificado pelos estados que o assinaram neste sábado. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, classificou a assinatura como um marco importante e destacou que era apenas o começo. A divulgação não consensual de imagens íntimas é reconhecida como crime. A Convenção também incentiva uma forte proteção às vítimas, incluindo o acesso à recuperação, à indenização e à remoção de conteúdo ilícito. A Convenção das Nações Unidas contra o Cybercrime foi proposta pela primeira vez por diplomatas russos em 2017 e aprovada por consenso no ano passado, após longas negociações. Críticos afirmam que a redação ampla do texto pode abrir espaço para abusos de poder e permitir a repressão transnacional de opositores de governos. Veja daqui a pouco, o Papa Leão XIV reautoriza a missa tradicionalista rezada em latim no Vaticano. E o tenista João Fonseca vence o espanhol Jaume Munar e chega à primeira final de ATP 500 da carreira.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Morreu aos 93 anos a rainha mãe da Tailândia, a emérita Sirikit, uma figura influente do glamour e do poder. A rainha emérita Sirikit da Tailândia, mãe do atual rei e mulher do monarca que ocupou por mais tempo o trono do país asiático, morreu nesta sexta-feira aos 93 anos. A informação foi divulgada pelo Palácio Real. O estado de saúde dela piorou e a rainha morreu no hospital. Apelidada na juventude de Jack Kennedy da Ásia, Sirikit formou com Bhumibol Adulyadej, que reinou por 70 anos até sua morte em 2016, um casal símbolo de elegância e influência, cuja popularidade ajudou a consolidar o papel central da monarquia no coração da sociedade tailandesa. Sirikit, que se casou aos 17 anos com Bhumibol, sofria de várias doenças desde 2019, incluindo uma infecção no sangue neste mês, acrescentou a nota. Sua morte marca o início de um período de comoção nacional e homenagens em todo o país. O rei da Tailândia é considerado por muitos o pai da nação e um símbolo do ideal budista. O fervor quase religioso que envolve essa figura e, por extensão, sua família, tem poucos paralelos no mundo moderno. O país observou um ano de luto pela morte de Bhumibol em outubro de 2016 e sua cremação ocorreu um ano depois. O Papa Leão XIV reautorizou a missa tradicionalista rezada em latim no Vaticano. A decisão é vista como uma forma de aceno ao setor conservador. O Papa Leão XIV autorizou o retorno da celebração da missa tradicionalista em latim no Vaticano com o padre de costas. O gesto é uma tentativa de apaziguar as divergências dentro da Igreja Católica após a restrição imposta por seu antecessor Francisco. Pela primeira vez desde 2021, a cerimônia tridentina vai retornar à Basílica de São Pedro na tarde de sábado, pelas mãos do cardeal americano ultraconservador Raymond Burke, um dos mais ferrenhos opositores do falecido pontífice argentino. Os tradicionalistas prezam a forma antiga e enigmática da missa, que prevalecia antes de sua modernização no final da década de 1960. Celebrada em latim por um padre que não oficia diante dos fiéis, também se caracteriza pelo uso de incenso e canto gregoriano. No entanto, no final de 2021, Francisco a restringiu sob condições estritas, temendo que fosse usada para rejeitar o legado do Concílio Vaticano II, que reformou e modernizou a Igreja. A direção do Observatório Geopolítico da Religião afirmou que o sinal verde de Leão XIV é um sinal muito forte dirigido ao setor conservador, revelando que talvez as tensões dentro da Igreja Católica sejam mais fortes do que poderia se imaginar há alguns meses. Eleito em 8 de maio, Robert Francis Prevost herdou do antecessor Francisco a delicada missão de unificar uma instituição profundamente dividida em questões sociais. Ele tem seguido a mesma linha do argentino, com uma abordagem em favor dos pobres, dos imigrantes e do meio ambiente. As romarias dos corredores e da acessibilidade ocorreram neste sábado e reuniram milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré em Belém. A reportagem é de Caio Teles. Neste sábado, a festa de Nazaré teve duas procissões importantes, a Romaria dos Corredores e a Romaria da Acessibilidade. As duas saíram da Praça Santuário, a primeira às 5h30 da manhã e a outra às 8 horas da manhã. A Romaria dos Corredores, em sua 10ª edição, uniu esporte e fé. A procissão foi a primeira a sair. Criada por corredores em 2014, ela teve um percurso de 7 quilômetros. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi junto, num ritmo que permitiu aos cerca de 4.000 participantes correrem sem pressa.
Não foi preciso se inscrever para participar. Durante o trajeto, os romeiros receberam bastante apoio. Houve aferição de pressão e glicemia, mensagens e distribuição de suplementos energéticos e protetor solar. No fim da romaria, na Praça Santuário, houve uma bênção especial e também foram sorteados brindes e foi possível conseguir um certificado de participação. Tudo isso para reconhecer a dedicação dos fiéis. Logo após a Romaria da Acessibilidade, chegou a terceira edição, com o lema Nada sobre nós sem nós. Essa procissão mostrou o compromisso da festa nazarena com a inclusão. A Romaria da Acessibilidade foi criada em 2023 para pessoas com deficiências e com dificuldades de locomoção. O trajeto de 1 km e 45 metros foi feito para ser seguro e fácil de percorrer. Essa iniciativa realizou um antigo sonho de fiéis que queriam participar do Círio, a maior procissão de todas, a festa de Nazaré. Neste ano, o Círio reuniu 2,5 milhões de devotos em cerca de 3 quilômetros de trajeto em Belém, no segundo domingo de outubro. De acordo com a diretoria da festa de Nazaré, cerca de 3.000 pessoas participam da Romaria da Acessibilidade. Eles receberam com apoio de 250 voluntários e 10 grupos que ajudaram pessoas com deficiência. O evento garantiu que pessoas com deficiência participassem de forma ativa. Eles foram locutores no carro de som, cantores, incluindo autistas, deficientes visuais e voluntários. Foi um verdadeiro exemplo de acolhimento. Pontos de apoio com banheiros locais para descanso e água foram oferecidos. Um carro de som com autodescrição, intérprete de Libras, acompanhou a procissão. Aos 19 anos, João Fonseca é o primeiro jovem tenista brasileiro a disputar a decisão de um ATP 500 e o quinto mais novo finalista do mundo em torneios deste nível. João Fonseca brilhou em quadra na tarde deste sábado ao vencer o espanhol Jaume Munar por 2-0 com parciais de 7-6 e 7-5 pelas semifinais do torneio na Basileia. Com o feito, o brasileiro avançou à primeira final de ATP 500 de sua carreira e tornou-se o quinto finalista mais jovem da história neste nível de torneio. Em busca do título inédito, o jovem tenista de 19 anos vai enfrentar o espanhol Alejandro Fukina neste domingo, a partir das 11 horas. O brasileiro, que já venceu um ATP 250 em Buenos Aires em fevereiro, garantiu neste sábado a primeira final do Brasil no Simples em um ATP 500, contando a partir de 2009, quando o tipo de torneio ganhou essa nomeação. Na campanha do torneio suíço até a semifinal, o brasileiro bateu o francês Giovanni Perricard, o tcheco Jakub Mensky por desistência e o canadense Denis Shapovalov. Com o resultado, João Fonseca sobe para a 34ª colocação do ranking em tempo real da ATP e pode furar a bolha do top 30, caso seja campeão no próximo domingo. O brasileiro é o quarto finalista mais jovem a alcançar a final do torneio e o quinto mais jovem da história a disputar a decisão de uma competição de nível ATP 500, desde que essa categoria foi criada em 2009. Parabéns pela conquista, né? Sim, que ele vence essa final. Vamos torcer. Nós comunicamos que a programação da TV Mundial voltará à normalidade a partir da próxima semana. Pedimos desculpas porque, devido a alguns compromissos, ficamos muitos dias sem gravar, mas agora retornamos. Avisamos também que segunda-feira haverá Jornal Mundial com Gabriel Monteiro e Alice Santos. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e um feliz domingo.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.